Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, amigas, e todos que estão lutando para sair do ciclo de abuso narcisista imposto em nossas vidas. Aqui quem fala é o professor Carlos Henrique, um sobrevivente de um relacionamento abusivo narcisista por quase 46 anos. Estamos aqui para desenvolvermos mais um novo vídeo sobre os narcisistas e seus problemas. Vem comigo, e aproveitem e deixe seu like, e compartilhem para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, para que possa reunir forças para sair desse ciclo de abuso. Só estudando o comportamento deles, é que podemos sair livres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o trabalho da Caroline Miller para a gente apreciar o grande trabalho que ela tem feito no canal dela, né, que eu vou deixar na bio o endereço. Grande abraço. Primeiro passo de qualquer pessoa abusiva, tóxica, é isolar você do rebanho. É isolar você da sua família, dos seus amigos. Mas, Carol, como é que eles conseguem fazer isso de forma oculta? Porque parece bem óbvio. Mas veja bem, a parte do love bombing, do bombardeio de amor, onde eles vão te conquistar, eles ou elas, vão te mostrar o melhor lado deles, vão espelhar você, vão te valorizar, te colocar lá na lua, vão mexer com a sua cabeça, vão acariciar o seu ego. Eles vão ver em você, reconhecer em você valores e virtudes que nunca alguém jamais reconheceu antes. E essa pessoa vai te dar muita atenção. Ela vai se interessar pela sua vida, pelos seus hobbies, pelos seus amigos. Ela vai se infiltrar na sua vida. E por isso é tão difícil a gente juntar as provas suficientes enquanto a gente está num relacionamento assim, de que o que está acontecendo está sendo feito de propósito, é uma falta de respeito, é feito para aumentar o desnível de poder, porque pessoas narcisistas são muito inseguras. Só uma pessoa extremamente insegura lá no fundo vai ter tanta necessidade de exercer poder e dominância sobre você. E isso pode ser feito de forma que não pareça que isso está acontecendo. Pessoas narcisistas são especiais para montar um esquema, uma dinâmica que não parece abuso. Então, não é à toa que a gente passa tanto tempo preso num relacionamento desses, sem as forças, sem a consciência para conseguir sair. O abuso narcisista é tão insidioso, é tão nefasto, porque ele faz, através dessa dinâmica, ele faz você participar do próprio abuso. Ele faz você participar dessa dinâmica, tentando resolver, tentando voltar lá atrás na fase boa, tentando evitar mais consequências negativas, punição. Você acaba participando, o que significa que essa dinâmica do abuso fica internalizada e mesmo após o término do relacionamento, é muito difícil se desfazer disso tudo, principalmente se você não conhece essas dinâmicas, principalmente sem o conhecimento sobre abuso narcisista e como isso acontece. E aí, Carol, mas isso então não tem cura? Uma vez que eu internalizei essa dinâmica e fiz isso comigo mesma, comigo mesmo, dentro desse relacionamento, participei do meu próprio abuso, não tem cura? O que eu faço? Não, tem sim, tem solução e o primeiro passo é exatamente esse.
é a conscientização sobre essas dinâmicas, o que está por trás do abuso narcisista, quais são os comportamentos ocultos, é voltar lá na sua história, se é uma história que já acabou, se você está atualmente passando por isso, escrever em detalhe esse tipo de comportamento que você conseguiu observar, analisar, dar nomes aos monstros, né? Esses comportamentos monstruosos e saber o que aconteceu. Essa consciência muda tudo, faz toda a diferença, porque você deixa de se culpar por ter ficado, você deixa de acreditar que a pessoa tem razão no que ela achava de você, na parte da desumanização, na parte da desvalorização. Você percebe que foi tudo uma grande manipulação. Eles são mestres da manipulação, pessoas narcisistas. Eles fazem isso porque são muito inseguros e precisam controlar, mas de qualquer forma a culpa não foi sua. É uma grande armadilha e quanto mais ocultos são esses comportamentos, mais difícil de perceber, tanto pra gente, quando a gente passa por isso, quanto para outras pessoas. Então, por isso é tão importante a gente falar com pessoas que entendem isso, a gente contar a nossa história, escutar a história de outras pessoas. É por isso que esse canal existe, essa comunidade tão ativa e que se apoia, cada um conta a sua história, um apoia o outro. Isso é muito importante na trajetória de recuperação. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo a aparência de piedade, porém negando o poder dela. Foge também destes homens. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo, aprendendo sempre, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corrompidos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a sua insensatez será manifestada a todos, como foi a daqueles homens. 2 Timóteo 3, 1-9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta, para mais um vídeo sobre o transtorno de personalidade narcisista, que nós estamos desenvolvendo aqui o estudo, junto com as terapeutas que eu encontro aqui no canal do YouTube, Eu sempre coloco um ou outro, porque às vezes é bom ter uma visão, de outras pessoas também, até para contrapor a minha visão, porque quanto mais eu estudo esse transtorno, eu vou confessar, mais assustado eu fico, porque é uma coisa muito grave, esse transtorno de personalidade. É uma coisa insidiosa que entra na nossa vida sem a gente saber como entrou, porque eles se infiltram, eles se infiltram na nossa vida de um jeito macabro, é uma coisa assim horrível, porque a pessoa entra do teu lado cheio de falsidade, eles entram do teu lado com segundas intenções, É uma coisa assim que para sair desse ciclo de abuso não se sai assim, sair. Não é assim. Por quê? Porque eles colocaram corrente dentro de você. Eles estavam sugando a tua energia, sugando a tua alma. Eles estavam te colocando debaixo dos pés deles, pisando em cima, para adquirir energia com teu sofrimento, porque a energia deles é outra, e é isso que eu vim falar no vídeo hoje, eu vim falar no vídeo hoje a respeito disso, porque os narcisistas, a gente que saiu, desse ciclo de abuso,
Também eu vou deixar bem claro aqui, a gente nunca sabe se saiu, né? Porque eles são tão das sombras, né? Eles são tão das trevas que a gente, às vezes, a gente não visitou todas as nossas sombras ainda, né? Às vezes tem gatilhos escondidos, né? Que eles colocam na gente, né? Eles vão minando a gente, né? Ano após ano, dia após dia, hora após hora. Eles estão do nosso lado, minando as nossas energias, né? Eles não querem o nosso bem, eles querem o nosso mal. A realidade é essa. A gente fica ao lado do narcisista, a gente tem problema de saúde, a gente fica doente, né? A gente fica doente, tamanha energia escura que eles têm, né? Tamanha energia má, né? A má energia, né? É totalmente oposta ao Criador, né? Eles têm ira de Deus, né? Eles têm ira contra Deus, né? Então é difícil, eles vivem nesse planeta aqui se alimentando da gente. Infelizmente, eles vivem nesse planeta, eles andam nesses planetas, fazendo as iniquidades deles, os pecados, se alimentando da nossa alma. É isso. E tem muito terapeuta aí que também deve ser narcisista, fica adorando a pílula, né? Fala que eles são doentes. Eles não são doentes coisa nenhuma, né? Eles são pessoas de energias más. Eles têm prazer no mal, né? Eles acham que Deus que Deus coisa nenhuma, é eles. Eles querem atender o desejo deles, né? Não quer saber de Deus coisa nenhuma. Eles querem saber do desejo deles. Eles querem devorar todo mundo que passa na frente deles. A realidade é essa, né? Eles devoram as pessoas, né? E jantam as pessoas no olhar, né? Eles não têm carinho com ninguém, nem com eles próprios, né? Para agir assim, não tem carinho nem com eles próprios, né? Quanto mais com o semelhante. Então é assim, né? Eles são pessoas do mal, né? Que agem sorrateiramente na vida das pessoas, né? Eles vão entrando de forma insidiosa, como se fosse um vírus, né? Que entra na sua circulação sanguínea e vai te detonando aos poucos, né? Te detonando aos poucos. Se você não tomar um antibiótico para debelar essa infecção, eles vão tomando conta. Eles vão arrancando tua luz, né? Você fica sem condições de fazer nada, nem levantar da cama. Você fica sem condições, né? Quanto mais viver a tua vida, né? Então é assim. E as pessoas que estão debaixo desse ciclo de abuso, que é mundial, né? Tem esse problema também. Esse ciclo de abuso não é aqui, outro ali, não. Às vezes você está no ciclo de abuso, tem gente do seu lado sendo abusado aí. Gente do seu lado. E só vai entender isso quem sofreu abuso, quem sofre abuso entende muito bem o que está acontecendo. Agora, quem nunca sofreu abuso tem que agradecer a Deus, porque Deus não colocou nenhum ser desses, das trevas, no seu caminho. Porque quando aparece um ser desses no nosso caminho, eu estou aqui como sobrevivente. Eu não estou aqui como uma pessoa que está falando aqui, não. Eu estou falando aqui como um sobrevivente de um ciclo de abuso narcisista super maligno, não é nem maligno, é super maligno, porque duas pessoas se uniram para destruir uma terceira, né? E estavam se esbaldando de felicidade aí, né? Levando energia do outro aí, né? Infeliz aí que estava na mão deles. Graças a Deus, Deus me resgatou, me tirou das mãos deles, assim como fez Moisés lá no Egito, né? Tirou o povo da mão do faraó. O faraó, querendo ou não, Deus foi lá e tirou o povo de lá. Abriu o Mar Vermelho, como fez comigo, né? E eu passei pelo Mar Vermelho, já estou do outro lado do rio, né? Graças a Deus, né? Que Deus me honrou, tem me honrado até aqui, né? E mesmo eles tentando se vingar, fazendo 1000 coisas erradas na minha volta, estou firme aí, porque eu não dependo de homem nenhum.
Só dependo do Yahweh dos exércitos e do Yahshua, né? O nome verdadeiro de Jesus, né? O Yahshua Mashiach. Só depende dele. E não depende de igreja nenhuma. Não depende de igreja nenhuma. A igreja somos nós. Somos nós. E as nossas atitudes dizem quem nós somos, né? Então, eu estou assim, vendo que nós estamos indo para o final dos tempos mesmo, né? Porque a apostasia é geral, né? As pessoas só pensam na Matrix aqui, né? E todos querem ficar aqui presos dentro dessa Matrix ganhando dinheiro. Só que o salário do pecado é a morte, né? Então, tá todo mundo caminhando para a morte dentro da prisão eletromagnética, né? Porque não saíram da culpa, não enfrentaram os seus medos e não enfrentaram a sua vergonha, né? Então é isso que está acontecendo, né? Está tendo uma separação do joio e do trigo, e a gente pode fazer o quê? Orar pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que a gente tem contato, e mostrar, né, que a nossa união, né, independente de ser família ou não, é maior que qualquer coisa, porque o reino de Deus não está nas coisas, está entre nós, né? E a gente é muito feliz quando a gente tem momentos agradáveis com pessoas que a gente ama, a gente brinca, né? Porque o tempo é uma ilusão, né? E vai acabar esse tempo aqui, vai acabar. E esse é o desespero, né, do pessoal que está dentro da Matrix, né? Eles querem mais tempo, mas não tem mais tempo. Já foi dado o tempo da Era da Graça para as pessoas se arrependerem, né? E vai encerrar agora a Era da Graça e ponto final, acabou, né? Cada um vai viver com o que construiu desde essa existência e da pré-existência, né? De antes de vir para esse mundo aqui. É isso, né? Então eu estou assim, ao mesmo tempo indignado, né, com as pessoas que eu vejo e não tem jeito. Tem pessoa que a gente olha e não tem jeito, elas não querem, né, não querem sair do erro, e a gente fica feliz, né, de ver que tem pessoas que estão caminhando junto com a gente para a luz. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor que isso, né, de a gente estar debaixo dos braços do Pai, né? Não tem coisa melhor, né? Então é isso que eu vim passar aqui hoje. E a terapeuta que eu trouxe hoje é do podcast Isso é Narcisismo, né? A Caroline Miller, né? É uma grande psicóloga, mestra, né? E ela trouxe uma questão muito importante na análise dela, por ela ser uma sobrevivente também, né? Porque é muito difícil, né, uma pessoa que não é sobrevivente falar desse assunto, porque se eles não têm noção do que acontece, né, dentro de um abuso narcisista, quem não sofreu abuso, né? Por isso que tem tanta gente aí falando um monte de besteira aí, não sabe nem o que está falando, né? Tá achando que narcisista é igual a todo mundo. Não é. Eles têm uma mente sem sentimentos nobres, né? Ali impera o caos, né? E eles, por ter esse problema, onde eles vão, eles querem tirar essa perturbação de dentro deles e passar para os outros, simples assim. Eles acham que jogando nas costas dos outros eles vão ficar livres, né? Aí sai fazendo um monte de atrocidade aí, um monte de coisa errada, né? E sem contar, né, que as pessoas às vezes não tinham esses traços narcisistas, as pessoas não tinham, aí se une a um grande narcisista, grandioso, né, que se infiltrou, né, e eles fazem assim, eles não entram assim declarado, eu sou narcisista, eu vou entrar aqui. Não, eles se infiltram como boas pessoas, né, como as pessoas do bem, né, são bonzinhos, né, fazem um monte de bondade, né, só que tudo tem um preço isso aí, né. Lá na frente ele vai cobrar tudo de volta de você com
né, requerendo a tua alma, né? É assim que eles fazem, né? Eles dão uma balinha para você, uma maçã envenenada, e depois pede tua alma de volta. É assim que eles fazem, né? Só que a gente acordou a tempo, né? E a gente tem um Deus que nos guarda, né? E ninguém toca num servo do Altíssimo, né? Então, esse é o problema, né? Mas eu sou um sobrevivente graças a Deus, porque eu não era para estar aqui, não. Não era para estar em outro local, menos aqui vivo. Eu sou um sobrevivente. Sobrevivente. Cada dia que eu tenho de contato zero é um dia de luz, de vida, tudo que você imagina de bom. Né? Porque não tem coisa melhor quando você se afasta do narcisista e tem consciência de que o problema não é teu. Você tem consciência que foi feito com você foi uma coisa muito sórdida, muito do inferno mesmo, né? Uma coisa que não tem nome o que fizeram, né? Então a gente fica com a alma tranquila, com a mente, com a consciência limpa para seguir em frente e ser feliz, né? E a gente acaba entendendo também, né, que a gente está rodeado de narcisistas em volta, né? Tá cheio, né? Às vezes em contato com a gente, né? Às vezes um tá sugando a gente, mas tem vários ali na fila de espera, né? Esperando um soltar para pegar, né? E até isso eu descobri, né? Que tem muitos narcisistas, né, querendo a boquinha, né? Arrancar a energia fácil dos outros, né? Até isso eu descobri, né? E tem os macacos voadores que não servem para nada, né? São os estercos da vida, né? Fica a serviço desses malandros aí, esses macacos voadores aí, né? Mas tudo bem, né? Faz parte, né, do que nós estamos vivendo hoje, né? Mas não vai fazer parte que nós vamos viver amanhã, né? Porque vai vir um grande julgamento aí, e cada um vai ter que prestar conta do que está fazendo aqui. Vai ter que prestar conta do que está fazendo aqui. Vai vir um grande julgamento aí. Então nós estamos tranquilos, livres, desimpedidos e com um grande temor no nosso Deus Todo-Poderoso, o Yahweh dos Exércitos. Porque é uma coisa fora de série, né? A malícia dos narcisistas usam para nos deixar dentro do ciclo, né? E Deus, né, vai nos mostrando, né, onde estão as amarras, né? Então a gente vai se libertando pelo próprio maldade deles, né? Pela própria maldade deles, nós vamos nos resgatando, né? Porque eles começam a fazer a maldade, vira bênção na nossa vida, né? Porque o abandono, né, pode ser uma maldição, né, que eles acham que estão fazendo, né? Mas para mim está sendo bênção. Para mim está sendo bênção, né? Porque a máscara caiu, né? A pessoa está mostrando quem ela é, né? Para mim, pelo menos, né? Não precisa mostrar para todo mundo, não. Só mostrando para mim já está ótimo, né? Porque nas minhas orações eu agradeço a Deus por ter me tirado, né, desse engano, por ter me tirado dessa maldição que eu estava envolvido e achando que eu estava certo. Não, mas eu saí, né? E tem uma passagem bíblica de Abraão que fala justamente isso, né? Que as pessoas vão olhar para mim e não vão ter como me acusar, né? Que me ajudaram. Elas não vão ter como me acusar, não. Porque me largaram sozinho para eles, né? Que estão no mundo aí, né? No mundo das trevas, né? Mas eu tenho o Altíssimo nas minhas mãos aqui, né? Comigo, né? E estou muito feliz, né? E vou deixar o versículo para vocês verem como Deus é maravilhoso. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim. Gênesis 14, 21, 24.
Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim. Gênesis 14, 21, 24. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim. Gênesis 14, 21, 24. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Lucas 4, 1, 15. Então, né, agora a gente vendo a palavra de Deus, que eu mostrei aí nos versículos, né, vendo a ação das pessoas, né, na nossa cara, né, a gente chega à conclusão do quê? Né? O inferno está vazio, né? Os demônios estão todos aqui aos nossos lados, né? Estão correndo para lá e para cá, né? E realmente é isso que acontece, né? Nós estamos na luta entre o joio e o trigo, essas duas posições. Porque quem é joio quer espalhar, quem é trigo quer juntar. Então, está tendo um conflito aí. Está tendo um conflito. E é esse conflito que nós estamos passando no mundo hoje em dia, né? E a grande solução para isso está escrito na própria Escritura, né? É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, com o diabo a gente não luta, a gente só resiste. Né? Porque não precisa fazer mais nada, só resiste. E com o sopro do Altíssimo, essas energias vão embora da nossa vida. Né? Vai chegar um momento que eles vão ter que ir embora, né? Sair correndo. Né? Porque a nossa energia não tem nada a ver. Tem nada a ver com a energia deles. Né? Então, e a gente não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. A energia da gente somos nós. Né? E aquela história, né? Se não está aguentando, vão ter que engolir, né? Mais ou menos assim. É assim que funciona no reino de Deus, né? A gente não tem que se esconder para nada, né? A gente faz tudo às claras, a gente não tem duas caras, a gente é único no mundo. Né? E a nossa impressão digital é única também. Não tem ninguém igual a mim no mundo, né? Então, essa é a minha glória. E a glória de todos nós, né? Então, vamos em frente. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. 2 Timóteo 3, versículo 6. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você.
Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim. Gênesis 14, 21, 24. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Em conclusão, existem diversas formas ocultas, invisíveis, do abuso narcisista. E por isso é tão difícil a gente juntar as provas suficientes enquanto a gente está num relacionamento assim, de que o que está acontecendo está sendo feito de propósito, é uma falta de respeito, é feito para aumentar o desnível de poder, porque pessoas narcisistas são muito inseguras. Só uma pessoa extremamente insegura lá no fundo vai ter tanta necessidade de exercer poder e dominância sobre você. E isso pode ser feito de forma que não pareça que isso está acontecendo. Pessoas narcisistas são especiais para montar um esquema, uma dinâmica que não parece abuso. Então, não é à toa que a gente passa tanto tempo preso num relacionamento desses, sem as forças, sem a consciência para conseguir sair. O abuso narcisista é tão insidioso, é tão nefasto, porque ele faz, através dessa dinâmica, ele faz você participar do próprio abuso. Ele faz você participar dessa dinâmica, tentando resolver, tentando voltar lá atrás na fase boa, tentando evitar mais consequências negativas, punição. Você acaba participando, o que significa que essa dinâmica do abuso fica internalizada e mesmo após o término do relacionamento, é muito difícil se desfazer disso tudo, principalmente se você não conhece essas dinâmicas, principalmente sem o conhecimento sobre abuso narcisista e como isso acontece. E aí, Carol, mas isso então não tem cura? Uma vez que eu internalizei essa dinâmica e fiz isso comigo mesma, comigo mesmo, dentro desse relacionamento, participei do meu próprio abuso, não tem cura? O que eu faço? Não, tem sim, tem solução, e o primeiro passo é exatamente esse. É a conscientização sobre essas dinâmicas, o que está por trás do abuso narcisista, quais são os comportamentos ocultos, é voltar lá na sua história, se é uma história que já acabou, se você está atualmente passando por isso, escrever em detalhe esse tipo de comportamento que você conseguiu observar, analisar, dar nomes aos monstros, né? Esses comportamentos monstruosos, e saber o que aconteceu. Essa consciência muda tudo, faz toda a diferença, porque você deixa de se culpar por ter ficado, você deixa de acreditar que a pessoa tem razão no que ela achava de você, na parte da desumanização, na parte da desvalorização. Você percebe que foi tudo uma grande manipulação. Eles são mestres da manipulação, pessoas narcisistas. Eles fazem isso porque são muito inseguros e precisam controlar, mas de qualquer forma a culpa não foi sua. É uma grande armadilha e quanto mais ocultos são esses comportamentos, mais difícil de perceber, tanto pra gente, quando a gente passa por isso, quanto para outras pessoas. Então, por isso é tão importante a gente falar com pessoas que entendem isso, a gente contar a nossa história, escutar a história de outras pessoas. É por isso que esse canal existe, essa comunidade tão ativa e que se apoia, cada um conta a sua história, um apoia o outro. Isso é muito importante na trajetória de recuperação. Ter passado por abuso narcisista, abuso emocional, muda a gente. Eu posso dizer que a gente realmente
nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Mas eu digo isso num bom sentido. É impossível voltar a ser a pessoa inocente, que confiava em outras pessoas abertamente, como talvez você era antes de um relacionamento narcisista, ou com um psicopata, ou com uma pessoa sádica. Isso é impossível, né? Não tem mais volta atrás, porque se você se recuperou é porque você enxergou, é porque o véu caiu dos seus olhos e você conseguiu reconhecer essa dinâmica tóxica, essas armadilhas emocionais, toda essa manipulação a qual você foi submetida ou submetido. E se você enxergou tudo isso, você conhece agora a natureza humana de uma perspectiva nova. E isso muda você. Você não vai ser mais a mesma pessoa, você não vai ser mais a pessoa manipulável que você uma vez foi. Uma vez que você vê, é impossível deixar de ver, é impossível esquecer o que você já entendeu. Então, isso sim vai te mudar para sempre. Você vai ser uma nova pessoa, mas você vai ser uma pessoa mais madura, mais informada, que se conhece melhor, que sabe reconhecer comportamentos injustos, manipulativos, e isso vai te transformar numa pessoa mais segura, mais autêntica, que sabe o que ela quer, que sabe o que ela não vai tolerar, que sabe impor limites para ela mesma, até onde eu vou com essa pessoa. Impor limite para o narcisista não funciona, mas a gente consegue impor limite para nós mesmos. Até quando eu vou ficar aqui aturando isso se eu já vi o que está acontecendo? Então você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque você sobreviveu a algo, você superou esse trauma e isso te transformou para sempre de dentro para fora. E isso é uma boa coisa. Oh, baby, don't hurt me no more.